Não, tá com o áudio ligado, desligou o áudio. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia do evento da Semana do Direito de Família. Esperamos um pouquinho aqui para ver se mais alguém entra na sala, daí a gente já dá início aqui à nossa palestra. Puta que pariu. Eu vou pedir para que todos fiquem com o áudio desligado durante a palestra. E hoje eu configurei aqui o sistema para que todos possam abrir o áudio, para que eu não precise abrir, vocês podem abrir sozinhos, tá? O doutor Daniel, ele deixou livre para vocês abrirem o áudio, fazerem perguntas, dialogarem com ele. Então, eu vou deixar bem à vontade aqui. Eu só vou fazer aqui uns recados iniciais. Eu preciso que todos os colegas que desejem ter certificado desse evento, que coloquem os seus nomes, o nome completo ali no chat, tá? Eu até coloquei ali, né, para registrar a presença no evento, para emissão de certificado, peço que informem o nome completo. Porque, como está sendo gravado, o sistema ele gera um arquivo de tudo que é conversado aqui pelo chat. Então, por isso, a gente vai ter esse controle aqui de presença. Ok? Tem mais uns aqui entrando, a gente já vai dar início. Então, acho que a gente já pode começar, né? Com certeza, durante aí o evento, vão entrando mais colegas. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer a todos novamente pela presença. Estou vendo ali a doutora Vanessa Feltrin, a palestrante de ontem. Muito obrigada por estar aqui conosco novamente. O doutor Daniel já se faz presente. Quero agradecer o doutor Leandro Rachadel, presidente da subseção de Palhoça aqui da UAB, por disponibilizar, né, essa plataforma para a gente poder realizar o nosso evento de forma online. Lembrando a todos que o evento está sendo gravado e depois ele vai ser disponibilizado no canal do YouTube da OAB de Palhoça. Agora está sendo gravado certinho, já me certifiquei, ontem a gente perdeu uns minutinhos ali do início da palestra, mas agora está tudo certo. Então, informo também que hoje teremos sorteio também de brindes, tá? Que foram doados pela CAASC, através da doutora Cláudia Prudêncio, tá? Então, teremos 3 brindes hoje para sorteio, inclusive coloquei a foto ali do brinde, não sei se vocês puderem, se vocês conseguiram visualizar, está ali no chat também. Tem um doutor ali falando que o áudio não está bom. Eu não sei se é configuração individual de cada computador, mas se o áudio estiver bom para vocês, vocês fazem um sinalzinho aí de positivo, que daí a gente toca a ficha. Ok, obrigada. Então, vamos lá. Eu vou ler o currículo, então, do nosso querido palestrante, doutor Daniel Batista Stalin. É assim que se fala, doutor? Sobrenome? Stalin. Muito bom. O doutor é mediador judicial e extrajudicial, bacharel em Direito pela Faculdade Uniban, pós-graduando em Mediação e Conciliação pela Faculdade UniBF, membro da Comissão de Conciliação e Mediação da OAB, do Grupo de Estudos de Práticas Colaborativas de Santa Catarina e da Comissão de Mediação do IBDFAN Nacional, vice-presidente também de mediação da ACIP. E o tema da palestra de hoje é o papel do advogado na mediação familiar. Então, passo a palavra para o doutor Daniel,
e depois, ao final, a gente terá um debate aí, perguntas e respostas. Bem, boa noite a todos. Obrigado pelo comparecimento aí de todo mundo. Parabéns para a OAB de Palhoça por esse evento de uma semana aí. Eu vi a palestra de ontem, hoje pelo YouTube também. Parabenizar a palestrante de ontem, foi muito legal. Agradecer ao Richelle aí pela ponte que fez para a gente estar aqui hoje falando sobre mediação, ele que é membro da comissão lá de mediação de São José, onde eu sou vice-presidente, né? E foi me colocado o tema de o advogado na mediação familiar. Eu sou hoje mediador, mas já advoguei por 6 anos na área da família, né? Faz 1 ano que eu estou mediando somente e deixei um pouco de lado a advocacia, buscando essa unidade na mediação, e contar um pouco para vocês por que eu resolvi fazer essa mudança, por que eu acredito na mediação, assim como em outros métodos de resolução de conflito, meios adequados, melhores meios, os meios que se adaptam melhor a cada situação, né? Vou iniciar com o inciso 4º do parágrafo único, artigo 2º do Código de Ética da OAB, que diz que é obrigação são deveres dos advogados estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios. Faz uns 4, 5 anos eu me ative a essa frase, porque o IBDFAN, junto com o Instituto Dialogue, se não me engano, Dialogar, lançou uma cartilha dos 20 passos do advogado colaborativo na mediação, e como segundo passo trazia essa observação a esse inciso. Ele já me instiga dizendo que estimular a conciliação entre litigantes, né? Não é entre o seu cliente, não é entre as pessoas que buscam o advogado. Ele já reconhece as pessoas que chegam ao advogado como litigantes e termina a frase dizendo que é para prevenir o litígio, para que eles não cheguem ao litígio, né? Já há uma contradição aí nesse início. Mas por que a gente litiga? Por que a gente discute? Né? Por que o advogado tem que ter essa visão de que a gente tem que estimular práticas consensuais? Né? Eu sempre fui insatisfeito com a faculdade de Direito, que só me ensinava a brigar. Né? Eu sei que hoje está no currículo escolar, mas eu me formei há 9 anos atrás e no currículo da academia não existia façam o possível para as partes não litigarem. Né? Era o advogado melhor, é aquele advogado que melhor briga pelo seu cliente. O juiz melhor é o juiz que sentencia e deu. O promotor melhor é aquele promotor que faz a melhor explanação para a acusação, e assim por diante, entre os atores do direito. Né? E daí, na segunda fase da minha faculdade, eu me deparei com um curso de mediação ministrado dentro da minha faculdade, e isso me levou a ter um novo olhar assim, para o que eu poderia fazer do direito e como que eu poderia fazer o direito ser realmente um acesso à justiça, um acesso à justiça justa, né? O advogado é indispensável à justiça, mas não ao judiciário, é a justiça. Então, quais formas de justiça que a gente tem? Né? Justiça restaurativa, mediação, conciliação, círculos de paz, oficinas de parentalidade, são todos acessos à justiça. Por que não uma terapia que resolve um conflito de uma família também não é um acesso à justiça? Por que o aconselhamento de um líder religioso não é um acesso à justiça quando dissolve um litígio, um confronto, né, um conflito? O Mário Sérgio Cortella, ele fala que a gente tem diferença entre confronto e conflito. Né? Confronto, tu quer destruir o outro. Conflito, tu tem uma possibilidade de uma inovação.
daquele momento conturbado, trazer algo novo. Então, eu vejo a mediação, vejo essas práticas consensuais como um desafio para o advogado, principalmente para o advogado que se formou há 5 anos ou mais atrás, né? A gente não debate na academia, dentro do direito, né? Até em outras áreas que se comunicam com o direito, como que a gente pode fazer essa ponte e mostrar para o nosso cliente, mostrar para a sociedade que o diálogo é a melhor solução, que a melhor solução está em quem cria o conflito, não em uma terceira pessoa, que ontem, a palestrante de ontem muito bem falou, que a gente vive num estado de patriarcado, né? Que tudo é dado para um terceiro, para aquele pai vir e decidir por nós. A gente não toma as próprias decisões. E a gente foi ensinado assim, desde o colégio, né? A gente briga, a professora ou coordenadora dissolve aquele conflito. A gente briga em casa, o pai e a mãe vêm, te dá uma bronca, um castigo e te manda para o canto do pensamento, mas não pede para tu construir a solução, né? Essa solução é sempre dada por um terceiro. Aí me deparo com a mediação, onde a gente ajuda aquelas pessoas em confronto a elaborarem o porquê que aquele confronto surgiu e porquê que eles têm o poder de transformar aquele conflito em algo benéfico, o professor Vesula, ele nem gosta de usar a palavra ganha-ganha, ele gosta de falar transforma, né? Porque para ganhar sempre algo tem que ser perdido, mas a gente pode realmente transformar aquele problema em uma grande solução, uma solução que ninguém pensou, uma solução que até pensou, mas achava banal, né? Então, como que esse advogado pode contribuir? Eu escuto muitos advogados falarem, mas a mediação vai roubar cliente da advocacia, a mediação eu não ganho dinheiro com a mediação porque lá em 2 atos o problema se resolve e num processo que levaria anos eu poderia ganhar muito mais dinheiro, né? Hoje a gente vive num mundo onde tempo é dinheiro, onde a gente não discute só preço, a gente discute valor. E o advogado, ele tem que saber as portas, lá na justiça multiportas, né? Ele tem que saber todas as possibilidades de portas que ele pode oferecer para o cliente dele, né? Às vezes não é uma sentença que vai dirimir um conflito, que vai trazer paz, que vai trazer solução. Quantas demandas repetitivas que a gente vê com o mesmo pedido, com a mesma fundamentação, porque nunca está satisfeito. Eu vejo na mediação familiar, eu já trabalhei em assessoria quando eu estagiava, em assessoria de vara de família, e tinha gente ali que litigava a cada 2, 3 meses uma nova demanda, ação nova de alimentos, ação nova de guarda, ação nova disso, ação nova daquilo. E aquele problema nunca terminava. Então, eu me pegava pensando como que a gente pode fazer essa transformação, né? E o advogado que está preparado para mostrar essas opções é aquele advogado que ele vai pensar no psicológico do problema que chega para ele, é aquele advogado que vai pensar no contexto familiar que aquela família se apresenta, é aquele advogado que vai reconhecer a criança ou adolescente como sujeitos de direito, não simplesmente como um objeto onde pai e mãe vão brigar por aquela criança, para aquela atenção daquela criança, misturando conjugalidade e parentalidade, né? Ontem, na fala da doutora Vanessa, eu achei muito interessante ela falar a doutora está aí para me auxiliar, me corrigir se eu fugir do que a senhora colocou, mas dos padrões, né, que a gente tem e como que a gente quebra esses padrões, né? Acho que essas formas de resolução de conflito, elas vieram realmente para quebrar o padrão da advocacia que não estava dando certo, né? E
acho, assim, não só não dando certo, eu acho que não dando certo é algo demais, assim, mas talvez que não se adequasse a toda a necessidade do nosso cliente, né? Porque há, sim, também espaço para o litígio em algumas situações que é necessário uma sentença judicial. Mas na área de família aqui, eu até instigo e questiono, por ser uma comissão de direito de família que chamou para o debate, né? A gente tem certeza que a sentença judicial é a melhor solução, né? Mesmo tu ganhando a causa, satisfaz a necessidade do teu cliente? O que o cliente queria realmente foi sanado, foi debatido pelo juiz, aquela dor que o cliente trouxe junto com ele, que o filho reclama, que não dá certo aquela forma que ele está fazendo a convivência, mas que foi decidido pelo juiz, porque foi pedido pelo seu advogado. Isso é solução para um problema, para um conflito, né? Então, esses questionamentos foram me moldando no viés da mediação lá na faculdade, lá na academia, né? E, como diz a minha amiga de trabalho aí, a Aline Burick, hoje, se eu preciso, hoje eu não advogo, mas eu digo no final da minha advocacia ali, quando eu precisava realmente litigar, era até difícil colocar no papel, né? Porque quando não havia espaço para o diálogo, e eu via que havia resistência do advogado, da parte contrária, isso não era um prejuízo para mim. Eu estava ali com um advogado, uma pessoa técnica, com formação técnica, para saber como litigar. Porém, para o meu cliente, aquilo ia ser bom, e para o cliente daquele advogado que não queria litigar, que não queria dialogar, não queria se comunicar, aquilo seria bom, né? Então, a gente tem que transformar as nossas capacidades, né? As nossas ferramentas, aprimorar elas para sanar realmente o problema que o cliente traz, que normalmente precisa de um arcabouço jurídico, precisa, mas a gente tem que ver toda a situação emocional, familiar, parental que existe naquela situação. Então, me vem o tema daí de hoje, né? O advogado na mediação familiar. Por que eu acredito que o advogado tem espaço na mediação? Primeiro, porque ele é indispensável à administração da justiça. E a mediação é uma forma de buscar a justiça, né? Não necessariamente dentro do judiciário. Pode fazer uma mediação extrajudicial, judicial. O advogado vai ser sempre indispensável. E eu, como mediador, eu sou um defensor do advogado na mediação, porque o mediador em si, ele não é uma figura jurídica, ele não dá parecer jurídico, ele não dá aconselhamento jurídico. O mediador que faz isso, ele está violando princípios éticos da mediação, inclusive, né, que é imparcialidade e neutralidade. Então, se eu falo para um dos mediandos, como mediador, que você tem essa opção jurídica, eu estou fugindo da minha seara. Essa é a seara do advogado, né? O mediador, ele é o responsável por restabelecer o diálogo dentro da mediação, e não para ditar o direito, e não para dizer como que aquele acordo possível pode ser elaborado no papel para ser juridicamente possível, né, de ser executado, de ser colocado na prática. Então, esse papel ele é muito distinto, e eu reconheço e defendo veementemente a presença do advogado dentro da mediação. Primeiro, porque o advogado é quem vai reconhecer aquela demanda, né, quando chega no seu escritório. Então, eu acho que aquela frase que a gente escuta muito, quem vem de direito, que o advogado é o primeiro juiz, eu acho que o advogado não é o primeiro juiz, o advogado é o primeiro a entender o conflito que o cliente traz, para dizer para ele, olha, você tem tantas portas, vamos achar mais adequada, não necessariamente a que o juiz está. Pode ser um mediador, pode ser um conciliador,
pode ser um terapeuta, são várias formas de acesso à justiça. Então, se o advogado está preparado, se o advogado tem a ferramenta necessária, o conhecimento necessário para dizer, essa demanda, ela se identifica mais com a mediação do que com o judiciário, ou com o círculo de paz, ou com a oficina de parentalidade, ou os outros tantos métodos que a gente tem, né? Aí já está o primeiro momento do advogado que pode encaminhar para a mediação. Identificando que a mediação é uma possibilidade, ele pode preparar esse cliente para ele se sentir à vontade dentro da mediação para o diálogo, né? Na mediação, logicamente, o advogado tem a sua representação, a palavra para ele não é tolhida, mas ele tem que entender que ali é um restabelecimento de comunicação. Não é a mediação, ela não é necessariamente a busca de um acordo, ela é a melhoria do diálogo entre as partes. Então, no momento que a gente chegar a conversar sobre um acordo, já formular um acordo, logicamente o advogado é muito necessário, inclusive quando se redige o termo do acordo no final de uma sessão de mediação, o advogado ele é responsável pela redação daquele acordo, né? Conheço muitos mediadores, e eu às vezes faço dessa forma também, que no momento da redação do acordo a gente nem intervém, simplesmente os advogados tomam parte e redigem um acordo, né, observando aquilo que foi construído dentro da mediação. Então, o advogado vai preparar esse cliente, ele vai mostrar ao cliente todas as técnicas da mediação, para ele chegar lá sabendo que vão acontecer reuniões privadas, que podem acontecer reuniões privadas, sobre o sigilo, sobre a informalidade da mediação. Então, essa preparação o advogado vai fazer. E ele vai ser a voz do direito dentro da mediação, né? Por quê? Porque, às vezes, tu pode pegar um mediador que foge do código de ética da mediação, ou que aplica técnicas que a mediação que não integram o instituto da mediação. Então, o mediador vai ser um fiscal desse trabalho o advogado vai ser um fiscal desse trabalho do mediador, né? E, vendo as necessidades jurídicas do seu cliente, ele pode intervir, ele pode pedir que seja suspensa por uns minutos a mediação, e o mediador vai dar essa liberdade dele conversar com o cliente dele, né? Mas ele tem que entender que os protagonistas da mediação não são os advogados, o juiz, o mediador. Os protagonistas da mediação são as partes, porque a mediação busca o restauro dessa relação, restauro da comunicação, para que essas pessoas consigam elaborar um acordo ou uma melhor comunicação para dali para frente as coisas acontecerem de uma forma mais harmônica, melhor, e que construam uma solução. Certo? Só um momentinho, tomar uma aguinha. Mas a mediação, ela é muito rápida e soluciona o problema do meu cliente rápido demais, eu não vou ganhar dinheiro. Não. Você está vendendo tempo, um serviço técnico, uma construção de uma solução justa, que abraça todas as necessidades do seu cliente e da parte contrária também, de forma a vir ter demandas repetitivas menores, menos presentes naquele convívio do cliente. Então, eu eu tenho certeza que você pode cobrar igual ou até mais, porque você está oferecendo solução em tempo, né? E uma solução muito mais robusta, muito mais elaborada, porque é com as necessidades do seu cliente. Então, por que a gente teria que minorar honorários, né? O próprio Código de Ética diz que a gente não pode minorar honorários, né?
E por que, então, não cobrar igual ou até mais se você está vendendo uma solução muito melhor, muito mais satisfatória, né? Assim como se você fosse para outra área, para a justiça restaurativa, ou para uma conciliação, ou para uma negociação assistida, né? Aonde o seu cliente estaria ali construindo junto esse acordo, essa solução, né? Ao invés de vir uma sentença que nem sempre pode ser procedente, mesmo sendo procedente, ela pode não atender às necessidades do seu cliente, né? Então, após essa sessão de mediação elaborada, o advogado ainda é responsável pela construção do acordo, né? Em escrever a redação desse acordo e pela execução desse acordo. Então, por isso que defende tanto o advogado, inclusive na mediação, porque a responsabilidade de termo do acordo não é do mediador, né? Se aquele acordo ele não contempla multa, tempo, prazo, né? Se ele é inexequível, não é culpa do mediador. O advogado tem que estar atento nessa parte dispositiva quando é elaborado dentro da mediação, né? Então, outros assuntos assim que vejo muito pertinente, ainda mais na advocacia de família e na mediação familiar, né? O advogado que esteja preparado para reconhecer e para ver a criança e adolescente como sujeito de direitos, né? Que chegue na mediação e veja aquele filho, aquela filha na disputa entre guarda e convivência, em situações que nem sempre atendem às necessidades dessa criança e desse adolescente, né? Outras situações que o advogado, tanto o advogado quanto o mediador, tem que estar muito atento, entre as disputas de parentalidade e conjugalidade, que muitas vezes afetam essa criança e o adolescente, né? Vamos para exemplos assim práticos, né? Questões onde quando é responsabilidade é o teu filho e é o meu filho, quando são benefícios é o nosso filho, né? Aonde está a individualidade dessa criança, desse adolescente, aonde está as necessidades dessa criança, desse adolescente. O professor Juan Carlos Vezula, ele traz a ferramenta da cadeira vazia para mediação, aonde quando o mediador sente que as necessidades da criança no viés parental, né, não estão sendo atendidas, ele coloca uma cadeira vazia entre os mediandos e ele fala, tá, tudo bem, agora cada vez que vocês se referirem ao filho, à filha, vocês olhem para essa cadeira e imaginem o seu filho ali. E falem dessas necessidades para o seu filho. E reflitam se essas necessidades é o que o seu filho precisa mesmo. Se são necessidades dele, se são necessidades tuas, ou se são necessidades da família, né? Então, são abordagens que a gente tem que ter para buscar a melhor facilitação, a melhor convivência, o melhor diálogo dentro da mediação, né? Gente, assim, ó, a doutora Michele falou ali no início que vocês poderiam interagir, fiquem bem à vontade para abrir o microfone, para me interromper e para ir perguntando, questionando, tá? O exemplo de quem foi curado deve servir para reforçar... Então eu vejo como um caminho, né, onde o advogado e o mediador podem trabalhar lado a lado, onde podem ser parceiros, onde podem se ajudar, onde podem construir soluções para os seus assistidos, né, de uma maneira mais justa, de uma maneira mais colaborativa, de uma maneira mais harmônica, até socialmente falando, porque, como muito bem a doutora Vanessa falou ontem, essas construções são construções da sociedade, não são somente daquele pai, daquele filho, daquela mãe, né? O professor Vezula, ele diz que a mediação ela tem que ser transformativa, porque ela não é só para aquela pessoa, ela é para toda a sociedade. E realmente concordo muito bem com o que a doutora
Vanessa disse ontem, quando não é a gente que falha, é a sociedade inteira, né? Num divórcio, num litígio. Então, a gente tem que ter a noção de que o processo não é nosso e a gente não tem que mostrar para o cliente que a gente ganhou. A gente tem que mostrar para o cliente que a gente ofereceu a melhor solução, a melhor saída, a melhor possibilidade, né? E a gente só vai oferecer a melhor possibilidade conhecendo todas as portas possíveis que a justiça pode abraçar, né? Assim como na mediação, às vezes o mediador percebe que aquela solução não pode ser construída ali na mediação e ele suspende a mediação, orienta as partes a procurarem outro tipo de método. Já houve situações de mediação que eu suspendi porque as próprias partes chegaram a construir uma solução através de terapia familiar. Então, suspenderam a mediação, foram para a terapia, meses depois voltaram à mediação e elaboraram um acordo, elaboraram uma solução, porque eles não se sentiam preparados para elaborar aquela situação, né? Já tive situações de mediação que eu suspendi a mediação ou que eu até encerrei a mediação porque as partes viam que precisavam constelar ou que precisavam fazer outro método, né, para chegar numa solução. Então, o que a gente vende para o nosso cliente? A gente vende uma sentença procedente, uma vitória, ou a gente vende para o nosso cliente uma solução, né? Eu acho que essa reflexão a academia, a faculdade do direito não faz com a gente. A gente sempre tem que ser o melhor guerreiro, né, na ponta do exército de Esparta, assim, né? Então, a gente não é herói, a gente não é o dono da causa, a gente não é o super-herói daquela família ou daquela parte da família porque a outra parte é a vilã, né? A gente tem que trazer a harmonia para a sociedade. Não sei, aí eu não estou controlando o tempo, apesar de estar com o relógio aqui do lado. Se eu for me alongando, vai me interrompendo aí, doutora. Doutor, fica à vontade, estamos a lhe ouvir aqui. Eu até tenho um questionamento, vou deixar o doutor tomar um pouquinho de água aí. Nós temos ali a lei que trata sobre mediação, a 13.140, e ali no artigo 10, pegando o gancho aí, quando o doutor fala da questão da suspensão das mediações, né? Eu já participei de várias mediações e que a parte contrária estava desacompanhada de advogado ou defensor, né? E o artigo 10, ali no parágrafo único, ele deixa claro que o mediador suspenderá o procedimento, né? Até que todas as partes estejam devidamente assistidas por advogado. Tamanha é a necessidade, a meu ver, do advogado estar presente para ajudar e auxiliar nesse processo. O que ocorre é que a gente percebe que não se dá assim, né? Eu já fiz várias audiências e que a parte foi cientificada de que eu estava presente como advogada, mas deseja permanecer aqui sem advogado? Sim. E a mediação prossegue, né? Então, eu não sei até que ponto essas mediações dessa forma são benéficas ou não. E como é que está dando isso na prática, já que o doutor realiza essas mediações? Uhum. Sim. Na prática, o judiciário, ele diz que ele não diz que o advogado é obrigatório, né? Ele diz que o advogado é dispensável. Então, o judiciário, ele orienta que pode ocorrer a mediação, né, na ausência de advogado de ambas ou de uma só das partes. Cabe ao mediador equilibrar, só que o mediador, aí vou botando um pouco do que eu penso, né? O mediador, ele não é figura jurídica, então ele vai nivelar as partes quanto ao momento de fala, quanto à liberdade de pensamento, né? Mas o mediador não vai fazer um equilíbrio entre dizer o que é direito e o que não é direito para um ou para outro, né? Logicamente, eu vejo uma necessidade do mediador como conhecimento, como ferramenta, ele saber o que é possível e o que não é possível. Por exemplo, direito indisponível, direito unilateral.
né? Eu vejo como essencial para o mediador, até para ele não chegar a acordos impossíveis, né? E não piorar mais ainda o litígio. Mas o advogado, dentro do judiciário, ele se torna dispensável pelo entendimento do judiciário, né? O que eu vejo na prática, tá? Algumas situações onde fazem mesmo assim a mediação, tendo consentimento das partes e pelo que eu tenho conhecimento, esses mediadores colocam na ata de que a parte foi avisada da possibilidade de uma nova mediação. Outras situações, a mediação acontece e é remarcada uma nova sessão de mediação, se estiver encaminhando para um acordo, para que essa parte esteja acompanhada do seu advogado, né? E daí o mediador orienta que, olha, estamos encaminhando para um acordo, então vamos suspender a mediação, remarcar uma nova data, e nessa nova data eu peço que todos estejam acompanhados dos seus advogados, ou que pelo menos procurem um advogado para ter um parecer, para saber se o que está acordando é certo ou é errado, né? Na mediação privada, normalmente todos assistidos de advogado, né? E se a gente for pensar lá no Instituto da Mediação, na sua forma originária, na sua forma mais pura, né? O advogado não é necessário, porque não é somente para questões jurídicas que a mediação serve, né? É para restauro do diálogo, da comunicação, das relações. Então, quando a gente está numa mediação privada, que não necessariamente versa sobre direitos e deveres, o advogado não é necessário. Já atendi situações de pai e filho que não conseguiam conversar, mas não era uma situação terapêutica, eles precisavam só restabelecer a comunicação. Então, não precisava de advogado para aquele ato, né? Um ato privado de restauro de comunicação entre pai e filho, né? Mas na mediação judicial, por se tratar de processo, né, eu vejo que o advogado é indispensável e que não poderia ocorrer o ato sem a presença desse, tá? Não sei se ficou bem respondido aí, doutora. Sim, ficou bem respondido, sim. Eu acredito também na presença do advogado, acredito que seja benéfica para todos. Já participei de mediação, na qual o próprio mediador inviabilizou o acordo. Então, assim, acontece de tudo, né? Acontece. Mas, eu gostaria que os colegas também pudessem participar, podem abrir os microfones, registrem o seu nome lá no chat, como eu falei no início, para que tenham depois o recebimento do certificado. Mas pode continuar aí, doutor. Eu te dar o meu exemplo, assim, na minha formação em Direito, advoguei por anos, e eu não me sinto à vontade dentro da mediação em falar, olha, vocês têm essa possibilidade jurídica ou essa, ou tem esse tipo de convivência, esse tipo de guarda, né? Isso aqui você pode acordar porque está tudo bem, isso aqui você não pode, eu acho que você não deveria acordar porque iria te prejudicar de alguma forma, né? Essa não é uma figura do mediador, não é um momento que o mediador tem que ter, né? Nós estamos ali para restaurar da comunicação, não para dizer o direito se está certo ou se está errado. E, como eu falei ali na fala anterior, vejo somente como essencial, principalmente no direito de família, saber se o direito que está sendo debatido ali, que está em via de acordo, se ele é possível, né? Por exemplo, vou citar alguns exemplos, né? Dispensa de alimentos para menores de idade, né? Para criança e para adolescente. Dispensa de alimentos para criança e adolescente é juridicamente impossível, né? Pelo menos na letra da lei, a gente sabe que há alguns julgados, porém, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que os alimentos são indispensáveis, né? Direito unilateral, como o direito do homem ou da mulher que adquiriu o sobrenome, voltar ao nome de solteiro no divórcio, né? Eu já tive debate dentro da mediação de advogado dizer que não, o meu cliente não aceita que ela tire o nome
e, não, olha só, isso é um direito indispensável, ela tem, não tem nem o que discutir, né? A gente está vendo agora várias notícias, inclusive eu vi, se não me engano, já umas 2 vezes no IBDF nos últimos 15 dias, sobre o juiz em liminar dando o divórcio sem qualquer questionamento, né? Porque é um direito unilateral, a pessoa não quer, ela não tem obrigação de continuar naquele ato da vida civil, né? Então, são questões assim que eu vejo que seriam essenciais para o mediador, né? Direitos indisponíveis, direito unilateral, noções de parentalidade, conjugalidade, que os advogados de família também vejo que tem que ter essa noção muito clara para não misturar o direito da criança e do adolescente com os anseios do seu cliente, do pai e da mãe. Advogado de família, quando é contratado para alimentos, para guarda e para convivência, sem o divórcio, ele é um advogado da criança e do adolescente, ele não é um advogado do pai e da mãe, então ele tem que ver os interesses daquela criança, daquele adolescente, né? Isso é uma coisa que ainda hoje eu vejo muito pouco na mediação. Os advogados buscam muito mais o interesse do seu cliente pai e mãe do que seu cliente filhos, né? Então, são observações assim, que a gente tem que fazer para a nossa vida profissional. Eu estou buscando uma harmonia para aquela criança, para aquele adolescente, ou uma vitória para o pai e para a mãe, né? A doutora Vanessa Feltrin está dando os parabéns para o doutor Daniel, ressaltando algo que você falou. Certamente o advogado, que com frequência é o primeiro a receber o ser humano, que vivencia um aparente conflito, tem a oportunidade de, desde a origem, dar início a um círculo virtuoso. Eu acredito muito nisso, doutora Vanessa. A gente está aqui como construtores da paz, né? Da paz social, né? Não utopicamente falando, mas a gente está aqui para melhorar a sociedade. A gente é um guardião da justiça, né? Então, me vejo daí até como mediador com essa função. Não só o advogado, o Ministério Público e a magistratura como a lei traz, né? Mas eu vejo todo o profissional que busca o consenso, que busca a pacificação como esse agente de justiça, né? E a gente tem que ter essa noção de justiça como justiça amplamente, né? Não só acesso ao judiciário, mas sim trazer soluções que contribuam socialmente, contribuam para a evolução daquelas pessoas e tudo mais, né? Pessoal, o microfone pode ser aberto a qualquer momento. O doutor Daniel está à disposição. Tenho aqui a Nadiel Lima. Doutor Daniel, na mediação privada, é possível o advogado exercer a função de mediador e advogado, mediando a solução de forma justa e técnica? Olha, como mediador e advogado, não. Tá? São funções distintas. A resolução, não é resolução, é provimento 196 da OAB Federal desse ano, ele traz a mediação como atividade da advocacia, tá? Reconheceu a mediação como atividade da advocacia. Porém, essa mediação como atividade da advocacia é reconhecendo o profissional, o advogado, acompanhando na sessão de mediação, né? Antes, durante e depois da mediação, preparando seu cliente, desenvolvendo o trabalho junto da mediação, junto com o mediador, contribuindo para um acordo e, posteriormente, sendo responsável pela execução desse acordo, né? O que você pode fazer na esfera privada é usar técnicas da mediação para negociar entre você e o outro advogado, ou entre, se o senhor estiver assistindo ambas as partes, negociar entre eles com técnicas da mediação, mas como mediador não, porque o mediador é imparcial. A partir do momento que você assina um contrato como advogado, como representante de uma das partes, você toma partido para aquela parte,
né? Mesmo sendo o mais possível colaborativo e tudo mais, em algumas situações você terá que ser parcial. Então, você não consegue exercer no mesmo ato a função de advogado e mediador, mas você pode usar técnicas da mediação para elaborar acordos entre o seu cliente e o outro cliente. Perfeito, doutor, é isso aí. Eu acho que esse é o papel do advogado, né? Dentro dessas questões que quando a gente recebe o cliente no escritório com uma demanda, obviamente que o nosso papel será, a princípio, atender aquele que chega primeiro, né? Mas eu acho que o nosso papel é de facilitar, é ser um facilitador desse acordo, né? Eu vou, a doutora Sheila Manes, que é a palestrante de amanhã, está aqui também colocando, ótima escolha de assunto, doutor Daniel. Obrigado. A Amanda também, parabéns, doutor Daniel, muito bem colocada as suas ponderações. Deixa eu só mudar aqui, porque já estão escrevendo bastante, acabou saindo aqui. O papel da mediação é fundamental, também acredito que o caminho do acordo é a melhor solução. A doutora Maristela, doutor Daniel, a parte pode desistir do acordo firmado na mediação ou conciliação antes da homologação? Pode. A mediação, um dos princípios da mediação é a autonomia da vontade das partes, tá? Então, em qualquer momento durante a mediação, antes da assinatura do acordo, ele pode desistir da mediação, pode falar, eu não estou me sentindo à vontade, eu preciso refletir mais, ou não é esse caminho que eu busco, tá? E ele pode, sim, desistir da mediação em qualquer momento antes da assinatura do acordo, tá? Só ali a questão anterior, como é que foi o nome? A Amanda, né? Ela disse que acredita que o melhor caminho do acordo, o melhor caminho é o acordo, né? A melhor solução. Eu até, mesmo sendo mediador, eu não diria que eu acredito que o melhor é o acordo, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer quando que o acordo é possível, né? Há situações que o acordo é a melhor solução, há situações que uma sentença é a melhor solução, há situações que uma terapia é a melhor solução. Eu acho que o profissional mais bem preparado, ele vai reconhecer o momento adequado e a ferramenta adequada para a melhor solução. Perfeito, vamos lá então. Doutor Marcos está perguntando, qual a grande dificuldade da mediação? A indisponibilidade ou falta de vontade das partes, ou ainda a ignorância no sentido de que a decisão lhe dará a garantia de que o judiciário daria? Eu acho ainda que o maior empecilho da mediação é a resistência da advocacia, tá? As partes, elas chegam, elas veem a possibilidade, quando o termo de mediação, né, a pré-mediação, ela é bem feita, o mediador ele vai mostrar para as partes que ali eles estão por livre vontade, que vai ser uma conversa com um dos princípios da mediação é a informalidade, então eles podem ficar muito à vontade para conversar, sob sigilo. Eu acho que ainda a maior resistência é da advocacia, quando é uma advocacia que não reconhece a mediação, que não sabe a diferença entre mediação e conciliação, mediação e o mediador e um juiz, o mediador e um promotor, que a gente não dá soluções, que a gente constrói para que as partes cheguem nessa solução, né? A gente é responsável por traçar a ponte, a gente não é o caminho, né? Então, acho que a maior dificuldade seria a ignorância sobre o que é a mediação por parte dos advogados quando chegam, principalmente na judicial, né? Que tem aquela obrigação pelo 334. Então, o advogado que não conhece a mediação vai obrigado para aquele ato, e a gente tem bastante trabalho para elaborar, para fazer um raporte, um acolhimento desse advogado que não reconhece a mediação ainda. Vamos lá, então. A doutora Tatiane Lago está questionando.
O advogado, enquanto e ainda que mediador, não se despe do conhecimento jurídico. Vejo que as técnicas de mediação só podem ser enriquecidas principalmente nas questões de direito de família. A mediação informativa engloba esse mediar com a informação jurídica, mas sem tomar o protagonismo das partes e sem perder de vista a imparcialidade do mediador. Alguns livros trazem o professor Faustino aqui de Florianópolis também diz que quando a gente entra na mediação, seja a gente formado no direito, na psicologia, no serviço social, são as 3 áreas que mais tem mediadores, né? A gente tem que pegar aquele corpo de advogado, deixar no cabide na parte de fora da sala e entrar só o mediador, né? Lógico, a gente tem o conhecimento jurídico, a gente tem o conhecimento psicológico, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não misturar as técnicas, né? E para não misturar o conhecimento. Lógico que quando você vê um direito indisponível ou uma violação de direito, você tem que reportar, você tem que falar, olha, isso é impossível, não é? Mas eu não vou dizer, olha, faça uma convivência dessa forma porque é mais fácil de lidar se der algum problema. Faça alimentos em tal proporção porque o seu contador vai ter mais facilidade para lidar com o imposto de renda, né? Isso seria, eu estou avançando o meu limite como mediador, assim como um psicólogo que começa a transformar a mediação numa real sessão terapêutica, né? Ou um constelador familiar que começa a constelar aquele casal no meio da mediação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, conhecer muito bem as técnicas, o código de ética de mediação, as ferramentas que podem ser aplicadas de forma a trazer essa equidade entre as partes e a imparcialidade e a neutralidade do mediador. Doutor Alessandro de Bona está lhe dando os parabéns. E ainda coloca, entendo que ainda existe uma certa resistência de alguns colegas em relação à mediação. É verdade, como eu falei ali anteriormente, né? Ainda vejo como o advogado que não conhece a mediação, e não só a mediação, a justiça multiportas, ele está perdendo de oferecer várias opções para o seu cliente e várias opções que poderiam se enquadrar muito melhor do que uma sentença judicial. A doutora Tatiane Lago está lhe dando também o parabéns pela escolha do tema. E foi o que atraiu ela ao evento, ela está dizendo aqui. Parabéns legal, ao doutor Daniel, esclarecimentos bem didáticos. Obrigado. A doutora Luciana está colocando aqui, a mediação se torna acessível quando o procurador antecipadamente demonstra as probabilidades de chance ao cliente. Uhum. Mas, assim, as probabilidades de chance ao cliente seria interessante até se ela pudesse dar uma esclarecida, porque na mediação a gente nunca sabe o que pode ser uma possibilidade para o cliente, né? Porque a mediação ela não aborda somente o aspecto jurídico, o aspecto legal. A mediação ela vai abordar a relação daquelas partes, né? Tanto que a mediação é indicada para situações onde há relação entre as partes e essa relação, de alguma forma, foi interrompida ou tem obstruções, né? Então, não seriam nem probabilidades, chances que esse cliente tem de vitória, de sucesso, né? E sim satisfação, né? O que tu busca? Busca satisfação para o teu problema, busca tentar elaborar uma solução justa que abrace a todos, né? Eu acho que empoderar o seu cliente, mostrar para o seu cliente que, assim como ele ajudou a criar o conflito, ele pode ajudar a solucionar o conflito. Ela complementa ali dizendo, né, muitas divergências entre familiares podem ser resolvidas através da mediação. Sim, isso é verdade, né? Porque o foco da mediação é o restauro dessas relações familiares. Uhum. Doutor Richelli está questionando aqui também. Vejo que, infelizmente, o Poder Judiciário ainda apresenta muita resistência à presença do advogado na mediação. Vi de falas do ministro Buzzi no último FONAGE.
Por isso, necessário que a OAB incentive cada vez mais a mediação extrajudicial como forma de resolução de conflitos. Sim, a gente até, o Richelle faz parte da comissão lá comigo e a gente debate muito que a OAB não tem que se vincular só ao judiciário para trazer solução para o cliente, né? Ela tem que fazer divulgação junto com câmaras, junto com associações de mediadores, não só de mediadores, de justiça restaurativa, de conciliação, câmaras negociais, né? Porque como eu falei lá no início, o acesso à justiça não é somente acesso ao judiciário, e sim a qualquer forma de solução para aquele cliente, né? Então, o advogado, eu defendo, assim, apesar de não advogar mais, eu defendo muito a presença desse advogado nessas soluções, porque só ele sendo recepcionado também por essas soluções, por esses métodos, é que ele vai conhecer, que ele vai ter interesse, que ele vai demonstrar para o cliente dele a possibilidade dessas outras ferramentas para chegar num consenso, para chegar num acesso à justiça, né? Doutor Marcos também está questionando qual o momento de parar a sessão para posterior continuidade ou, não havendo sucesso, encerrar-se a mediação. Só o ato da mediação que vai dizer quando que é necessário, quando que fica conveniente para as partes, quando que as partes não estão à vontade para continuar aquele ato, né? Não tem um momento que a doutrina traga, olha, se acontecer isso, encerra, ou se acontecer isso, suspende, né? A gente olha muito se o feeling do mediador, né, vai servir muito nesse momento para perceber se aqueles mediandos estão em pé de igualdade, se eles estão suficientes de entendimento necessário para aquela solução ou não, se eles precisam de um tempo para digerir aquela informação e levar para outros familiares para conversar ou não, né? Não existe assim um protocolo a ser seguido para dizer, vamos suspender ou nesse momento a gente encerra a mediação porque não vai dar certo. É do momento da mediação mesmo, sentir se a comunicação ali vai ainda se desenvolver mais um pouco ou se ela precisa de um tempo para ser retomada ou não, né? A doutora Luciana também coloca que há questões em que muitos danos podem ser resolvidos pela mediação, a fim de finalizar o processo por meio de acordos, que poderão ser conferidos posteriormente pela própria justiça ou seu cumprimento. Sim, eu não vejo a mediação como a busca de um acordo, tá? Eu vejo a mediação como uma melhoria da comunicação e da relação entre as partes, né? Por isso que hoje a resolução 18/2018 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que regula a mediação no Estado, né, num dos formulários que ela traz para as partes preencherem posteriormente a mediação, que muitos mediadores não usam, muitos juízes até pedem que os mediandos não usem, que os mediadores não usem essa lista, mas está lá, um dos anexos da resolução do Tribunal de Justiça, e a primeira questão que traz para os mediandos responderem nesse questionário após a mediação é se houve acordo ou não houve acordo, né? Não é se eles estão satisfeitos ou não estão satisfeitos, se houve restauro da comunicação ou não, se a relação dali para frente vai ser, se eles vislumbram essa relação de uma forma melhor e mais harmônica dali para frente, né? Então, há uma falha aí no reconhecimento do próprio judiciário de para que a mediação serve, né? A mediação ela não serve para fazer acordos, ela serve para melhorar a relação entre as partes. Doutora Geórgia está questionando. E como tem sido a experiência de mediação online nesse momento, na falta ou receio de encontros presenciais? Bem, eu fiz até agora, eu estou cadastrado como mediador no Tribunal de Justiça, e até agora, pelo Sejusc Virtual, me enviaram 2 demandas só, né? Peguei uma demanda complexa, com várias partes, e outra bem simples. Eu vejo que as demandas
de menor complexidade, é bem tranquilo trabalhar no meio online, né, nas ferramentas online, mas as questões mais complexas ou com muitos envolvidos, com muitos advogados, muitas partes, fica mais difícil de lidar, né, numa plataforma. Imagina que eu com essa tela com 20 e poucas pessoas, ter que trabalhar com o microfone aberto, microfone fechado, esse pode falar, esse não pode falar, esse se apresenta, esse não se apresenta, né? Então, complica um pouco. Além disso, vejo algumas técnicas da mediação um pouco prejudicadas com o método online, né? Porque na mediação a gente estuda muito espelhamento, linguagem corporal, as reuniões separadas, que daí você tem que elaborar outras salas para fazer essas comunicações, né? Então, uma leitura corporal, um espelhamento que eu fazia de corpo inteiro sentado numa mesa, agora eu tenho que fazer só olhando para o rosto, mal aqui aparece a mão gesticulando, né? Então, algumas técnicas ficam realmente prejudicadas, né? A gente tem que ver que a mediação ela não vai funcionar só para pessoas que têm acesso à tecnologia também, ela funciona para toda pessoa que busca o judiciário, não é toda pessoa que busca o judiciário que tem bom contato com a tecnologia, que consegue se expressar diante de um computador e tudo mais. Outras técnicas, não técnicas, daí mais observações que eu tenho, assim, é que para a gente fazer um equilíbrio entre as partes, né, trazer o equilíbrio entre as partes também fica um pouquinho prejudicado, mas nas questões que puxam entre uma mediação e uma conciliação, que são demandas mais simples, há a possibilidade, ou até quando há bastante disponibilidade entre as partes, até mesmo em casos mais complexos, mas se há bastante disponibilidade das partes e dos advogados, fica mais fácil fazer na online, não vejo problema. Doutor Marcos está questionando. Apesar da resistência, o conhecimento da lei como advogado ainda não é uma vantagem sobre outras disciplinas? Eu acho que não. Eu acho que resistência da lei como advogado, não vejo, porque eu vejo mediadores excelentes em várias áreas, sabe? Porque se a gente pegar a questão da mediação, como o doutor está colocando, que não é um simples acordo, e sim justamente tentar resolver a relação entre as partes, né? Que não adianta, como o doutor falou, mediação não é simplesmente sentar para redigir um acordo, né? Ele é muito mais complexo, mais amplo do que isso. Então, de repente, só o conhecimento da lei, nesses casos, não adiantaria na mediação. Sim. Né? Tanto que as ferramentas do mediador, elas vão muito mais para a área da psicologia, do conhecimento humano, do que da área do direito, né? Tanto como eu citei lá anteriormente, não necessariamente o que vem para a mediação são questões jurídicas, podem ser somente questões relacionais, né? E a mediação, o foco dela não é a questão jurídica em si, é o restauro da comunicação, da relação. Restaurada a comunicação e aquela relação, as partes vão construir a possibilidade jurídica, né? E daí o advogado se faz presente para garantir que aquilo é possível. A exemplo da própria ação de alteração de guarda e visita. É um exemplo de uma ação que é falta de diálogo entre as partes. Né? Então, como a gente vê isso, né? Cada vez mais até. Eu já fiz várias. Então, assim, não tem comunicação. Por mais que a gente queira ainda com toda a boa vontade de estabelecer a comunicação entre as partes, é quase que impossível, né? Então, a mediação nesses casos ajudaria muito, assim como terapias e outras situações. O Marcos complementa que se alguns advogados não podem ir para a mediação tentar levar vantagem, né? Sim, podem. Por isso que eu acho que é essencial que ambas as partes estejam assistidas de advogado,
né? Porque daí você, como defensor, tem que falar, olha, isso aqui não dá para o meu cliente aceitar porque o senhor está tentando tirar vantagem do meu cliente, né? Logicamente, o mediador ele está ali para trazer equidade, né? Para trazer equilíbrio. Mas, em questões jurídicas, o advogado tem que estar presente para isso também, né? Para trazer essa... para dizer, olha, doutor, o senhor está fugindo da ética, o senhor está tentando se aproveitar da situação, né? A doutora Nayara está questionando. O acordo pode ser uma consequência da mediação. Trabalha-se com o princípio da boa-fé. Isso mesmo, né? Um dos princípios da mediação é a boa-fé, então a gente tem que... por isso que o trabalho do mediador, a gente tem que elaborar cada vez mais, reconhecer cada vez mais o trabalho do mediador como um profissional, como alguém que se capacita para esse ato, alguém que estuda, né, que investe nessa área, porque ele vai ter que na sessão inicial de mediação fazer uma apresentação muito bem feita, um acolhimento muito bem feito, para mostrar para as partes que ali elas não estão medindo esforço, puxando cada uma a sardinha para o seu lado ou medindo forças, né? Elas estão ali para construir algo juntas, né? Para chegar a um consenso, para elaborar soluções possíveis que vai agradar todo mundo, não só uma parte, né? Então, o princípio da boa-fé é um elemento que o mediador experiente tem que trabalhar muito bem no termo inicial da mediação, para que essas situações, como o Marco disse, de advogado tentar levar vantagem na sessão de mediação, não aconteçam, né? Até já tive situações de que, por esse princípio da boa-fé está pré-estabelecido na sessão inicial, no termo inicial da mediação, a própria parte, o próprio mediando, olha para o seu advogado e fala assim, pô, doutor, peraí, a gente está aqui conversando e o senhor está tentando tocar fogo na lenha, sabe? Então, quando a gente trabalha bem, conscientiza bem todos os envolvidos, o próprio mediando vai falar para o seu advogado, olha, doutor, não é bem assim, não é isso que eu quero, né? O senhor fala do direito, eu falo do que eu quero. Eu falo da minha vontade, da minha necessidade, né? Então, quando a gente elabora bem isso dentro do início da mediação, ou até restaura esse princípio da boa-fé durante a mediação, se o mediador percebe que está sendo perdido, ele coloca, olha, lembra lá no termo inicial da mediação, que a gente falou sobre a boa-fé, sobre todo mundo cooperar. Então, eu estou vendo que a gente está perdendo um pouco a linha, vamos retomar, né? Então, são momentos que o mediador tem que estar bem atento. Certo, mais algum colega gostaria de colocar alguma coisa que o Dr. Marcos colocou de novo? O doutor conversa individualmente para esses esclarecimentos antes de juntar as partes? Não, a sessão inicial ou sessão inicial ou pré-mediação, normalmente ela é feita conjunta, tá? Há mediadores que preferem conversar com um ou com outro depois, mas o padrão do atendimento de mediação é o termo inicial da mediação ser construído junto, para que todos acordem, para que todos entendam que cada um vai ter um momento de fala, que todo mundo vai ter direito de fala igual, que todo mundo vai ser bem ouvido, né? Bem escutado. Então, depois, quando a gente for trabalhar as necessidades de cada um, a gente pode usar a técnica de cálculos, que são as reuniões separadas, né? Mas o termo inicial, normalmente, ele é feito conjunto, para todo mundo concordar e todo mundo entender como é que funciona aquele procedimento, os princípios que regem, né? As regras que podem ser estabelecidas pelas próprias partes. Olha, eu quero que seja que fale comigo me chamando por tal nome, ou eu não quero que tal situação aconteça, eu gosto de me expressar de tal forma. Então, todos esses pontos são pré-acordados no termo inicial ou na sessão inicial de mediação. Dr. Richelle está dando os parabéns pela excelente palestra. Obrigado, Richelle. Mais algum colega gostaria de fazer mais alguma pergunta?
Podem abrir o microfone também, se desejarem. O Dr. Marcos está lhe dando os parabéns também. O Dr. Marcos é sempre bem participativo. Doutora Michele, se for possível, eu posso deixar ali meus contatos também, se alguém tiver mais alguma dúvida, Gostaria. algum esclarecimento que queira fazer, também pode me mandar, eu estou sempre disponível, não tem problema, tá? Se o doutor puder escrever ali no chat, daí as pessoas já têm acesso. Todos colocaram seus nomes ali para registrar a presença? Que daí a gente já pode partir para finalização com o sorteio de brindes, caso não tenham nenhuma pergunta. Joia. Então, doutor, eu vou pedir para que o doutor escolha 3 números, que hoje nós temos o sorteio de 3 brindes, vou até mostrar aqui, feito com muito carinho, lá para o pessoal da CAASC, tá? Agradeço novamente a doutora Cláudia Prudêncio. É um kit bem bonito, coloquei a foto, não sei se todos tiveram acesso ali no chat, tem um arquivo da foto, tem dentro. Nós temos 60 inscritos, tá? Daí eu pediria que o doutor escolhesse 3 números, de 1 a 60. 21, que é o dia do meu aniversário. 21. Lembrando que ontem tivemos 2 ganhadores, né? Então, aí, só com uma regra aqui, queremos presentear todos, né? Quer dizer, todos não, né? Dentro do que seja possível. Mas, caso o doutor sorteie alguém que já recebeu um brinde, a gente vai sortear novamente, ok? Tá bom. Tá, então 21 primeiro, então é a doutora Ieda Rodrigues. Que bom, parabéns, doutora! Linda! Pode ser 45. 45. Pamela Pereira Martins, lembrando que teriam que estar presentes aqui, né, para poder receber o brinde. Eu acho que tá a Pamela Martins ali, ó. Deixa eu verificar aqui. Pamela Martins está presente, parabéns, mais uma ganhadora. Próximo número, doutor? Pode ser 59. 59. Vanessa Medeiros Anselmo Leandro. Será que está presente? Vamos ver. Acho que não. Não tá? Acho que não está. Então pode ser 6. 6. Ana Leonilda Pinto. Encerra isso? Ana Leonilda. Vamos ver se está presente. Acho que não também. 6 não foi, o 5 então. 5 é Amanda Grusner. É isso? Falei certo? Amanda, acho que está presente. Eu acho, Se tem puder uma abrir a câmera aí, Amanda. Vamos ver, chamando de novo, Amanda Grusner. Não sei se eu falei certo, mas estou vendo uma Amanda aqui, só tem uma Amanda. Se estiver presente, pode colocar ali também no chat o nome. Amanda, acabei de vê-la agora. É isso? Faz um sinalzinho aí de positivo. Acho que a imagem está congelada. Eu estou presente. Eu estou presente. Ela disse que está presente, foi o que eu entendi. Eu estou presente. Agora sim. Positivo. Beleza. É que, Então, mais uma ganhadora. Tá bom. é que o áudio estava meio ruim. Não tem problema. Então, parabéns aos ganhadores. Os brindes estarão lá na subseção de Palhoça, tá?
com os nomes ali escritos certinho. Parabéns a todos que ganharam. Obrigada pela Obrigada. aula e pelo presente. Muito Eu que obrigada. agradeço a presença de todos aqui. Tivemos 36 participantes hoje. Uma excelente palestra. Agradeço ao doutor Daniel pela disponibilidade. Foi bem esclarecedor. Eu acho que há muita confusão dessa questão do papel mesmo do mediador. E é uma confusão aí do advogado quando deseja fazer acordo, e que não é bem assim. O mediador tem um papel muito mais amplo, né? É um campo aí a ser estudado aí para os advogados, caso desejem, tem o contato do doutor ali, caso queiram fazer mais perguntas posteriormente. Agradeço ao doutor Alessandro, que está me dando os parabéns, doutor Marcos, obrigada. Amanhã teremos mais evento com a doutora Sheila, do cartório. Obrigada, doutora Luísa, pela presença, doutora Ieda, muito obrigada a todos. E amanhã a gente vai dar continuidade, então, ao evento. Tá bom? Agradeço novamente e nos vemos amanhã. Obrigada novamente, doutor Daniel. Obrigado, doutora Michele, obrigado a todo mundo que acompanhou. Eu estou ali sempre disponível no celular e na rede social, então quem tiver mais dúvidas pode procurar, não tem problema. Muito obrigado a todos. Obrigada, até amanhã a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.